Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a paz. A paz que eu vos dou, disse Jesus, a paz que eu vos dou, a minha paz vos dou. E em nome do Senhor Jesus, a paz que Ele me tem dado, eu também passo para vocês. Para todos os que creem, recebam essa paz aí e agora, onde vocês estão. Especialmente você que neste momento está buscando ao Altíssimo. Você está orando, você levantou de madrugada, sacrificou o seu sono, parte do seu sono, da sua noite, para buscar o Altíssimo. Receba a paz, receba o Espírito da paz, aí onde você está. Você tem esse direito, você merece, porque você está se dando, se entregando, se rendendo, se sacrificando por um objetivo maior que existe na face da terra, que é receber a mente do Altíssimo Deus. Aleluia. E por falar em mente do Senhor, eu queria que você entendesse, pensasse comigo, raciocinasse comigo para o que nós temos falado sobre a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença entre o justo e o injusto. Muitas pessoas acreditam, mas acreditam piamente na sorte. Ah, fulano, ele tem dinheiro porque ele teve sorte na vida. Beltrano nasceu com o bumbum virado para a lua porque teve sorte. Nada disso. A sorte é uma palavra diabólica, tem nada a ver com Deus. A sorte vai contra os princípios da fé inteligente. Quem tem fé inteligente não tem sorte, não conta com a sorte, mas conta com a sua cabeça, conta com a sua inteligência, com o seu pensar, de acordo com a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, se você observar na Bíblia, se você observar na palavra de Deus, se você olhar para os homens que foram um fracasso, que perderam, que foram amaldiçoados, que morreram nos seus pecados, e verificar também os que viveram pela fé, você vai descobrir uma enormidade, uma grandeza que não tem fim, qual é o critério que Deus escolhe. Ele escolhe os abençoados, os que o servem, e despreza aqueles que não servem. Você vai observar. Então, se você vê o caso, por exemplo, nessa dualidade entre Caim e Abel. Caim e Abel. Caim era o primogênito. Ele tinha direito à herança do seu pai, ele tinha direito de substituir o seu pai, não só o dinheiro, mas a autoridade do pai, a bênção do pai. Mas ele tinha um mau caráter, ele era injusto, ele era digamos assim, na linguagem vulgar, um vivaldino, um espertalhão. Ele passava as outras pessoas para trás, que é o que acontece hoje. Os espertalhões, na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, na minha vida toda, eu sempre deparei com pessoas
que eram mais espertas do que eu, pessoas mais... Na minha parentela, eu vi muitos primos, muitos primos. Minha avó tinha 12 filhos e cada filho tinha uma penca de filhos também, de netos. E eu os via, cada um mais esperto, ou querendo fazer melhor do que o outro. Tinham ambições pessoais. Nutriam uma ambição pessoal. Isso é justo, a pessoa querer uma vida melhor, tudo isso é certo, não tem errado, não tem nada de erro isso. Mas quando a pessoa coloca o seu alvo como seu Deus, o seu objetivo, e conta com a sua força, conta com a sua esperteza, então essa pessoa diante de Deus não é escolhida, não é escolhida. Não tem nada de sorte, nada de sorte. Há pessoas que dizem assim, bispo, mas poxa, eu sou fiel a Deus, eu vou na igreja, poxa, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou uma pessoa que não faz mal a ninguém. Poxa, e eu vejo o meu vizinho, meu amigo, meu colega, meu parente, vivendo uma vida completamente irregular, uma vida de baladas, de mulheres, de homens, enfim. E ele prospera e eu não prospero. Eu vejo uma diferença aí. Por que ele é assim? Por que os maus prosperam? Por que os maus se dão bem e os bons ficam para trás? Meu Pai do céu! Eu louvo e agradeço a Deus pela sua santa palavra, que ela ensina a gente direitinho, responde direitinho todos os questionamentos que nós carregamos e dirime todas as dúvidas que nós temos. Por que essa diferença, bispo? Eu não entendo. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Presta atenção. O princípio da vida é a fé. A fé. Aí você fica entendendo, mas peraí, fé? Bispo, fé. É a fé que justifica, a fé que faz a pessoa justa, a fé que assumida, uma vez assumida, ela faz a pessoa justa diante de Deus. Por exemplo, nesse exato momento, quantas pessoas estão acordadas, levantaram bem de madrugada para buscar o Senhor? Elas sacrificaram, estão sacrificando o sono. Elas vão ter que trabalhar. Quando der 7 horas, elas vão ter que sair para o trabalho. Mesmo assim, elas sacrificam aquelas horas preciosas de sono que são extremamente importantes para a nossa saúde física. Elas sacrificam para buscar a Deus. Então, essas pessoas sacrificam porque elas creem, elas têm fé. Elas têm fé em quê? Elas têm fé nas palavras, nas promessas de Deus. E essas promessas se cumprem, tem que se cumprir, obrigatoriamente tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir, porque a palavra de Deus é Deus falando. A palavra de Deus é Deus falando, e a palavra dele não volta vazia, não pode voltar vazia, não pode falhar. É a palavra dele, Então, nós vemos que essa pessoa que se sacrifica, ela passa a ser justa diante de Deus, ela passa a ser merecedora diante de Deus. É outra forma de falar em justiça. Ela se torna merecedora. Por quê? Porque ela se entregou, ela se deu, ela sacrificou, ela creu, em outras palavras. Então a justiça que Deus ama tanto vem por conta da fé aplicada, exercitada,
Mas a maioria dos crentes na Bíblia acreditam na palavra de Deus, creem na palavra de Deus, mas não aplicam, não exercitam. E ainda vem com aquela conversa mole para boi dormir. Ah, a minha graça te basta. Como se a graça de Deus tolerasse pecados, como se a graça de Deus viesse assim indiscriminadamente para todas as pessoas. Não, minha amiga, meu amigo. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, mas foi o segundo filho que Deus aceitou a oferta. Por que ele aceitou? Por que Deus aceitou a oferta? Está lá escrito que Caim sacrificou. Ele sacrificou lá uns legumes, mas não era o melhor. Se não era o melhor, é porque não cria. Essa é a realidade. Se a gente não sacrifica o melhor para Deus, é porque a gente não crê 100%. É ou não é? Mas Abel, diz o texto sagrado, que por causa das suas ofertas de sacrifício, ele foi justificado. Abel foi considerado justo, escolhido de Deus, por causa das suas ofertas. As suas ofertas, não é que Deus precisasse de ofertas de animais. Deus não come, Deus não tem corpo para comer, para beber, Deus não tem banco, Ele é o dono de tudo. Nós não temos nada, o que nós damos a Ele, nós apenas devolvemos. Ele já é dono de tudo. O que se pode dar para Deus? O salmista diz: que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? O que eu posso dar para Deus? O que eu posso dar para Deus que vai fazer a diferença? Se Ele é dono de tudo, Ele não precisa de nada. Mas aí está o exercício da fé, que me faz uma pessoa abençoada ou não, dependendo daquilo que eu ofereço a Deus. Essa atitude de fé é que agrada a Deus. Lá em Hebreus, você vai encontrar essa palavra, e eu vou postar aqui, que Deus se agradou da oferta de Abel. Mas aquela oferta, o que queria acrescentar na vida de Deus? Nada, porque ele já era dono de tudo. Porém, aquela oferta representava, simbolizava a alma dedicada, entregue, o coração completamente rendido a Deus. Aquela oferta representava o amor, a fé, a convicção, a certeza de que Deus existia, que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a oferta representa isso. Ela mostra o que você é, o que eu sou. E diante daquilo que nós apresentamos no altar, Deus faz a escolha. Tem nada de sorte. Tem nada de sorte. Não tem nada de montante. O que importa é a qualidade de fé. A viúva pobre deu 2 moedas insignificantes. Os homens ricos depositaram grandes somas. Jesus diz que ela, a viúva, deu mais do que todos eles juntos. Por quê? Porque naquelas 2 moedinhas era a alma dedicada, era a sua fé, era a sua vida, era o seu sustento, era tudo. E vou dizer para você uma coisa: o diabo odeia oferta de sacrifício, porque ele sabe o valor da oferta. Ele sabe o quanto
quanto vale a oferta. Não é o dinheiro, não é a oferta em si, mas é que aquela oferta exprime o coração da pessoa. Ela quer a justiça. Ela está inclinada para a justiça. No fundo é isso. Porque a fé justifica. E quando você manifesta a fé, você se torna justa diante de Deus. Então a oferta tem a ver com a justiça. A oferta e justiça andam juntas. E eu não estou falando isso para você pegar os seus bens e colocar no altar da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Se você colocar, se você não colocar, é problema seu, você e Deus. Nada disso. O que eu quero que você saiba é que a sua vida não depende da sua sorte, não depende de sorte. A escolha que Deus faz da nossa vida não depende da nossa sorte. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não preciso de sorte, nunca precisei de sorte. E sempre que eu dependi da sorte, eu me arrebentei, perdi dinheiro, porque eu já julguei. Eu já tentei a sorte. E sempre fui fracassado. Porque a fonte da sorte é a mesma fonte do azar. Ambas vêm do inferno. Mas, quando se trata de escolhidos de Deus, depende da intenção que a pessoa escolhida tem dentro de si. Abel foi escolhido de Deus, agradou a Deus, porque a sua intenção era justa. Ele foi justo. Não, o meu Deus é o Criador de todas as coisas. O meu Deus é o meu Senhor. O meu Deus é eterno. O que eu vou dar para ele? Então ele pegou o melhor dentre as suas ovelhas e ofereceu. Então essa fé o fez justo, merecedor. E Deus escolheu Abel e desprezou Caim. Assim também foi entre Isaac e Ismael. A mesma coisa. A mesma coisa. Isaac foi o segundo filho de Abraão, mas com Sara ele foi o primeiro. E o que o fez ser o abençoado de Deus? O que o fez ser o homem cujo Deus faz a diferença? Porque Isaac era justo, era um homem justo. Ele tinha inclinação para a justiça e aprendeu a ser justo com seu pai Abraão, que por causa da sua fé, tornou-se justo diante de Deus. Jacó não, ele tinha um caráter assim difícil. Ele queria posses e até era natural naquelas circunstâncias, assim como até hoje isso normalmente acontece. Mas Jacó foi consagrado para Deus, foi abençoado pelo seu pai, foi dedicado para o seu pai. Por quê? Porque desde o ventre Deus já o tinha visto, já o conhecia. Jacó seria Israel, Jacó seria o homem justo, Jacó gostava da justiça e por isso Deus o escolheu. Então, quando uma pessoa é abençoada na igreja, não há inveja, por favor, não faça isso, porque você vai atrair maldição para si. Não inveje aquelas pessoas que Deus escolheu, porque você vai estar atraindo maldição para a sua vida. Mas como que eu posso resolver o meu problema mesmo? Como que eu posso fazer a diferença? Como é que eu posso ter a minha vida mudada?
Como é que eu posso ser um bem-aventurado? Como é que eu posso ser uma pessoa abençoada, um escolhido de Deus? Você pode se fazer escolhido de Deus, quando todas as suas inclinações forem para o que é justo, o que é certo, o que é correto. Isso é o que agrada a Deus. Deus é justiça, não se esqueça disso. Coloque na sua cabeça como referencial para a sua vida. Deus, Pai, é justiça. Ele é amor, é misericórdia, compaixão. Ele é tudo. Mas, primeiro de tudo, Ele é justo, Ele é justiça. O trono de Deus é feito de justiça. Então, amiga e amigo, aqueles que se inclinam para o que é justo, o que é certo, o que é correto, são os escolhidos de Deus. Aqueles que se inclinam para o que é injusto, para o que é o pecado, esses são descartados, não servem a Deus. Quando Deus fala, vereis a diferença entre o justo e o ímpio ou o injusto. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus, que apresenta a sua vida como oferta viva, santa e agradável a Deus, e aquele que não o faz. Eu disse na semana passada para os pastores, e daqui a pouquinho eu vou fazer reunião com eles. Eu farei exatamente isso. Antes de nós, pastores, servos de Deus, pedirmos a oferta do povo, primeiro nós temos que dar a nossa oferta. Primeiro nós temos que dar o melhor para o povo. Eu dou para vocês o melhor que eu tenho. Eu não dou mais ou menos. Eu não tenho carta na manga guardada como herança para um filho ou para os filhos. Nada disso. Eu tenho, sim, a minha conduta. Eu tenho, sim, as minhas inclinações para tudo o que é certo, o que é justo, o que é correto. E é por isso que eu odeio viver nesse mundo. Eu odeio esse mundo, odeio com todas as minhas forças, porque é um mundo de injustiça, crueldade, de sujeira, de bandidagem, cada um por si, todo mundo é egoísta, normalmente é egoísta, e são poucos aqueles que querem servir a Deus de acordo com a sua justiça. Então, quando uma pessoa é inclinada para o pecado, ela é inclinada para a injustiça, é inclinada para a destruição. Você que está me assistindo nesse momento, que é inclinada ao coração, aos desejos, cobiças do seu coração, você pode ter certeza que você vai se arrebentar. E não adianta oração, não adianta reza, não adianta nada vai mudar a sua vida. A não ser que você mesmo, eu não aceito mais ser eu. Eu cansei de ser eu. Eu quero viver uma vida de acordo com o meu Senhor, o meu Deus. Eu quero ser justo, eu quero viver uma vida justa. Eu quero viver uma vida correta. De repente você é uma pessoa até viciada em drogas, na bebida. Você é uma pessoa que viva na balada, mas você vai para isso tudo para satisfazer o seu coração, porque você não sabe outro caminho. Mas desde o momento que você conhece o caminho que eu estou mostrando para você, e você ainda assim permanece no pecado, aí, minha filha, eu não vou dizer para você, meu caro amigo, ninguém pode fazer nada por você, e nem adianta você chegar na igreja, porque você gosta disso. Você gosta da sujeira, você ama o que é injusto, você ama o pecado, então você vai ser excluído. Mas, se você vive no pecado e dentro de si carrega aquele anelo, aquele desejo, aquela sinceridade, meu Deus, eu não quero ser
o que eu tenho sido. Eu não quero ser. Eu quero mudar. Eu cansei de ser eu. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero viver na vida iníqua. Eu não quero viver de injustiças. Eu não quero nem saber se os outros gostam ou não gostam. Eu não quero ser assim. Eu quero te seguir. Quando Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, quer dizer, negue ao seu coração, ao seu eu. Tome a sua cruz, que é morte, que significa sacrifício, e siga-me. Seguir Jesus é seguir as pisadas da justiça, do que é certo, do que é correto. Não é só dando o troco certo para as pessoas, não. Não, é você tendo uma vida que corresponde à justiça. Quando Deus fala para Abraão ser perfeito, Deus cobra a perfeição de nós, não é a perfeição do ponto de vista de atitudes simplesmente, mas é a gente querer andar nas pegadas de Jesus, nas pisadas de Jesus, e fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Às vezes você perde, muitas vezes você perde, porque você quer a coisa certa, você quer a coisa justa, então você perde. Ora, isso é extremamente importante. Com licença, deixa eu arrumar aqui para que... Oh, meu Pai do céu. Compreende o que eu estou falando? Então, se você é uma pessoa que vive no pecado, porque não conhece o que é uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida correta diante de Deus, se você vive e porque não conhece a verdade, você vive na mentira porque não conhece a verdade, Deus avalia quem você é. Para onde apontam as suas inclinações? Para onde vão os seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos? Ele vê isso aí. E conforme ele vê para onde vai ou vão os desejos do seu coração, então você é escolhida ou você é excluída? Então diz aqui: vereis a diferença entre o justo e o injusto, ou o ímpio. Se você quer agradar a Deus, você tem que fazer uma oferta diária, sacrificar diariamente. Não é dinheiro não, hein? Não é joia não, é sacrificar a sua vida, deixando o que é injusto, deixando o que é errado de lado e seguindo o que é certo. Deixando a mentira de lado e falando a verdade. Deixando o mau caráter de lado e tendo um caráter de acordo com a vontade de Deus. Então você tem que fazer a oferta diariamente, constantemente. Eu tenho que fazer a minha oferta. Eu sou obrigado a fazer a minha oferta. A Esther faz a oferta dela permanente. O casamento é assim. Quando nós nos casamos, quando nós empenhamos a nossa palavra um para com o outro, então, dentro desse acordo, havia verdade. Olha, eu vou ser fiel a você, quer dizer, a minha palavra vai ser com você, vai ser honesta, correta, eu vou te dar o melhor que eu tenho, e vice-versa, vou cobrar o melhor de você. Eu não aceito de forma nenhuma que a Esther venha mentir para mim. Ela sabe disso, eu odeio a mentira. Como também ela odeia a mentira. Ela não aceita que eu vá mentir para ela. Então, a gente tem a vida transparente, um para com o outro, perfeitamente aberta. Por quê? Porque nós nos amamos. E no que diz respeito à fé com Deus, é assim. A fé com Deus é assim. Você é transparente para com Ele, você oferece a Ele o que é justo, o que é certo, uma vida pautada na justiça, no que é justo. Você é aquela pessoa da verdade,
Você vive na verdade. Você não mente para tirar proveito das pessoas fracas ou das pessoas que são verdadeiras. Você não mente. Você fala o que é verdadeiro, você é honesto, você é aquilo que você é. Então, por conta dessa oferta justa que você oferece a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia da sua vida, é a Deus que você está honrando, porque Ele é justiça. Os seguidores do Altíssimo andam nas suas pegadas, na justiça. Então, você vê a diferença entre Jacó e Esaú. Deus viu isso lá no ventre de Rebeca. Ele viu no ventre de Rebeca. Por isso, o menor foi maior do que o mais velho. Por isso, Jacó prevaleceu, porque Deus já conhecia o coração de Jacó. E ele veio a ser, então, Israel, porque Deus o havia escolhido. Mesmo se trata com Raquel e Lia. Quando você vê no texto sagrado a história de Raquel, você vê que ela era realmente uma pessoa que não era justa. Não era justa. Ah, mas o bispo, ela deu à luz a José, José foi o libertador. Eu sei, e daí? Não foi porque José era filho de Raquel com Jacó que ele foi escolhido. Não, José foi escolhido por Deus porque José era justo desde pequeno. Ele aprendeu a justiça com o seu pai Israel. Então ele seguiu os passos do seu pai. Os demais irmãos, cada um fez o que bem entendeu. Porém, foram os filhos de Lia que foram honrados, não o de Raquel, porque de Judá veio Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. E de Levi veio a tribo dos sacerdotes. Então, amiga e amigo, Deus não é injusto, de forma nenhuma. Eu sei que esses irmãos, os filhos de Jacó, todos erraram, todos pecaram, inclusive José. Mas José era um homem cuja inclinação era para o que era justo, uma vida correta. Você pode ser judeu, católico, espírita, evangélico, você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser o que você é, mas Deus avalia você pela sua justiça, pela sua integridade, pelo seu caráter, pela inclinação do seu coração. Se a inclinação do seu coração é para o que é certo, para o que é justo, então Deus escolhe você para fazer de você uma pessoa dele e fazer a diferença entre o que é justo e o que é ímpio. Amanhã eu vou falar mais a esse respeito. Eu ficaria com vocês aqui o dia inteiro, porque eu gosto tanto desse assunto, puxa vida, que a gente tem vontade de ficar falando o tempo todo. Bem, está aí para vocês. Então, não conte com a sorte. Conte com a inclinação do seu coração. Para onde vai o seu coração? Olha, você sabe. Se você é aquela criatura que tem tendências para o mal, tendências para o que é errado, o que é injusto, você será considerado que não serve para Deus. Mas se você é aquela pessoa que tende, está inclinada para as coisas do Espírito, o Espírito Santo, então você é uma escolhida de Deus e com certeza Deus vai honrá-lo
Graças a Deus. Aqueles que me servem, disse Jesus, o Pai os honrará. Eles serão honrados pelo próprio Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que isso tenha aberto o seu intelecto, a sua inteligência espiritual, para que você não fique invejando os outros quando você pode mudar a sua história. Eu fico, vou falar isso não, amanhã nós falamos mais. Você pode mudar a sua história quando você se fizer escolhida também, quando você se eleger. Não, eu vou fazer o que é certo, porque o meu Deus é justo, então eu vou agir de forma justa. E isso se chama fé. E essa fé é que salva o pecador. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã.